amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de atualidades, o Fox Concursos com seu compromisso semanal de entregar aulas gratuitas de alta qualidade, para que mesmo na quarentena, os professores em casa, como eu estou aqui, a gente continua entregando muito conteúdo para você não parar de estudar, para você continuar no caminho da sua aprovação, que é isso que a gente quer. As nossas aulas são muito legais, tá? Porque além dos alunos que estão se preparando, muitos alunos continuam assistindo as nossas aulas para a vida. Isso é muito, muito legal de saber. Tem muitos alunos do Fox que já foram aprovados, que já assumiram, mas que continuam acompanhando as aulas de atualidades como uma forma de se informar, de se formar e também de ser um cidadão melhor, porque o cidadão melhor que a gente fala é o cidadão que tem conhecimento do que está acontecendo ao seu redor. Então aqui nós mais uma vez vamos trazer aqui uma discussão bastante interessante, algo que a gente sempre procura trazer conteúdos que possam aparecer nos cadernos de atualidades, obviamente das provas, ou que possam ser se tornar um tema de redação, porque as redações nas últimas provas, elas têm cobrado temas atuais, ou seja, temas de atualidades, e também assuntos que são relevantes, né, para a sociedade. E o assunto de hoje é um tema que muitos alunos ao longo da semana me perguntaram, tá? Eles mandam lá os directs no Instagram, muitos sugerem temas, mas essa semana eu achei muito interessante porque teve uma onda de perguntas iguais praticamente, né? Com a mesma preocupação, e essa preocupação se tornou, sim, o nosso título de aula. Então hoje nós vamos falar sobre até quando será necessário adotar o isolamento social. E certamente você já fez essa pergunta ou conversou com um amigo, com uma amiga, com seus parentes, enfim, e possivelmente já fez uma busca no Google para saber até quando nós ficaremos isolados para evitar a contaminação e a disseminação do novo coronavírus. Dentro da comunidade científica, não há consenso sobre quando será o fim do distanciamento social. Para tirar a sua dúvida, e a minha também, afinal de contas, eu estou ansiosa para que as coisas voltem à normalidade, assim como você. Então eu fui buscar estudos que mostram os efeitos da medida em diversos cenários e também as projeções que os pesquisadores fazem. Então tudo que eu vou falar hoje aqui é de pesquisa dentro da universidade ou de instituições de ciência. Tá? Eu não sei se você sabe, mas eu sou historiadora e durante o meu doutorado eu fazia parte de um grupo de pesquisa sobre história da saúde e das doenças na Fiocruz. Isso aconteceu em 2012 e hoje, né, eu também estou envolvida com pesquisas que estudam as doenças e a sociedade e trago um pouco desses anos de estudo aqui nas minhas aulas. Durante o meu doutorado, quando eu fiz essa disciplina lá na Fiocruz, né, da história das doenças, eu continuo com os meus contatos de lá, né? Eu continuo com as minhas reuniões, inclusive, com a minha professora Dilene Nascimento, doutora Dilene Nascimento, sensacional ela, e também com outros colegas e amigos pesquisadores, para discutir aí o panorama sobre como as doenças impactam o comportamento social. E claro, o coronavírus é o assunto do momento das nossas reuniões. Então, agora vamos lá estudar sobre as perspectivas dadas pelos estudiosos sobre o fim do isolamento social. Então, aqui hoje não tem quase nada de notícia de jornal, tá? É tudo de instituições, a maioria delas fora do Brasil, beleza? Bom, dada a rápida propagação do novo coronavírus, que causa a síndrome respiratória Covid-19, medidas de isolamento social, como quarentenas, são a melhor forma de conter a pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, e isso você já deve ter ouvido aí falar nesses últimos dias. Limitando a circulação de pessoas nas ruas e estabelecimentos, espera-se diminuir o número de novos casos e evitar que a quantidade de doentes que precisam de atendimento seja maior que a capacidade de sistemas de saúde. Em diferentes locais, as abordagens variam entre fechamento de comércio, recomendações para moradores ficarem em casa e também quarentenas forçadas puníveis de multa.
Os países também estão em estágios diferentes da estratégia para lidar com o vírus. Então, enquanto as regiões lá na China, que foram o primeiro epicentro da doença, hoje já começam a relaxar medidas, isso 3 meses depois do início do surto, lá no dia 20, né, que aconteceu na China. No dia 24 de março, a Índia decretou quarentena aos seus 1,3 bilhão de habitantes. Desde a última semana de março, 1/3 da população mundial vive em regiões com alguma medida de distanciamento social em vigor. Inclusive, eu vi um estudo, né, que diz que 43% da população mundial hoje está em casa, isolada. Isso significa, tá, mais ou menos 3 bilhões de pessoas em casa. Mas aqui no Brasil, como estão as quarentenas? Porque no Brasil, os governos estaduais determinaram medidas de isolamento social, não sei qual o estado que você vive, daqui a pouco eu vou explanar um pouco isso, tá? Mas muitos fizeram ali, fecharam o comércio, mantendo em funcionamento apenas os serviços considerados essenciais. No dia 6 de abril, 23 estados ainda mantinham ou haviam prorrogados, 6 de abril não, 6 de março, tá? Perdão. Haviam prorrogado as restrições. Então, alguns deles são, né? O governador João Dória, do PSDB, anunciou a prorrogação da quarentena no estado de São Paulo por causa da pandemia de coronavírus até o dia 10 de maio. Essa já é a segunda prorrogação da quarentena, que teve início no dia 24 de março, nos 645 municípios do estado. No Rio de Janeiro, o período inicial da quarentena venceu no dia 29 de março, mas no dia seguinte o governador Wilson Witzel renovou o decreto até o dia 17 de abril e agora foi prorrogado para o dia 30 de abril. Na Bahia, o decreto de quarentena vai até o dia 16 de abril, mas o governador Rui Costa, do PT, já sinalizou que a medida deve ser renovada e prorrogou a suspensão de aulas até o dia 3 de maio. Em Goiás, o isolamento por decreto foi renovado e agora vai até o dia 19 de abril. No Amazonas, a quarentena foi prorrogada e vale pelo menos até o dia 30 de abril. Em Santa Catarina, o governo do estado prorrogou a quarentena, mantendo a suspensão da circulação de transporte coletivo até o dia 30 de abril e a suspensão das aulas e realização de eventos, além de funcionamentos de academia e de outros serviços até o dia 31 de maio. Bom, agora você vê aí, eu não sei se eu falei do seu estado, mas você pode buscar, eu selecionei aí de várias regiões do Brasil, e você pode buscar aí as informações dos jornais, enfim, na Secretaria de Saúde da sua cidade, para ver qual é a medida de isolamento para você. Bom, quais são os cenários da pandemia com e sem isolamento? O Imperial College de Londres, uma das instituições mais respeitadas do mundo no campo de estudo de epidemiologia, publicou uma modelagem estatística no dia 26 de março, que traçava possíveis cenários para a epidemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Em outros lugares também, mas tem a parte do Brasil. E a projeção foi feita com base no tamanho total da população e na quantidade de leitos hospitalares disponíveis, imaginando aí cenários com e sem medidas de isolamento social. Segundo o Imperial College, caso o Brasil não tivesse tomado nenhuma medida de isolamento, o que por iniciativa dos governos estaduais e municipais não aconteceu, né? O número de infectados seria de cerca de 187 milhões de pessoas, com 1,15 milhão de mortos. Adotando um isolamento social brando, o número de infectados caiu para 122 milhões, com 627 mortos. Em um cenário de isolamento social generalizado, né, com reforço especial das medidas para o grupo de risco, o número de infectados projetados é de 120 milhões, com 529 mil mortos. O Imperial College também calculou cenários alternativos baseados no tempo de ação do país. Então, caso o isolamento generalizado com reforço para os grupos de risco seja adotado quando há menos de 0,2 mortes a cada 100 mil habitantes por semana, o número de infectados cai para 11 milhões de pessoas, com cerca de 44 mil mortos. Já caso as medidas fossem adotadas tardiamente, né,
quando já houvesse aí 1,6 mortes a cada 100 mil habitantes por semana, o número de infectados seria de 49 milhões de pessoas, com 206 mil mortes. No dia 1º de abril, o Brasil tinha 0,1 mortes a cada 100 mil habitantes. O estudo ressalta que essas estimativas não levam em conta fatores infraestruturais do país, como a falta de saneamento básico, em muitas comunidades que a gente sabe que é realidade, né? Então isso faz com que os cenários possíveis, claro, possam variar aí. O que os cientistas dizem sobre a duração do isolamento social, Carla? Bom, desde o dia 20 de março, as buscas no Google, né, por fim de isolamento social tiveram uma curva crescente, segundo o Trends, né, que é a ferramenta que monitora as pesquisas na plataforma. Como o novo coronavírus era desconhecido até o início do surto da doença na China, não há um consenso dentro da comunidade científica sobre quanto tempo o período de isolamento social vai durar. Porém, alguns especialistas apresentam cenários possíveis, com hipóteses que se baseiam em epidemias passadas. Então, a gente trabalha com as epidemias passadas, fazer um cenário para hoje. Então, o cenário mais otimista e improvável é de que a vida volte à normalidade em 1 ou 2 meses. Segundo William Hannett, que é o professor de epidemiologia da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, tal conjuntura só se concretizaria se houvesse uma mudança de comportamento do próprio vírus, tá? Não social, mas do vírus. Em uma entrevista que ele deu à revista The Atlantic, o William Hannett disse que isso só aconteceria se todas as pessoas que se infectaram desenvolvessem sintomas muito leves, em vez daqueles que a gente já viu antes. Na mesma entrevista, Hannett imaginou um cenário de isolamento social prolongado por 3 ou 4 meses, com pesquisadores do mundo todo descobrindo mais informações sobre o vírus e possivelmente entendendo melhor como o corpo reage à infecção. Na verdade, a gente não está sabendo muito bem o que é esse novo coronavírus. Muitas coisas já estão sendo descobertas, muitas coisas a gente sabe, mas ainda precisa de muita ciência atrás para que a gente tenha o total domínio sobre o coronavírus, né? Bom, nesse cenário, o Hannett imagina a vida cotidiana retomando aos poucos, com encontros sociais tendo um menor número de pessoas e o trabalho presencial sendo adaptado a uma nova realidade, que é o que a gente imagina que vai acontecer, tá? Então, isso poderia acontecer com, por exemplo, funcionários realizando suas tarefas em turnos diferentes e evitando a concentração de pessoas nos escritórios. Também tem o Adam Kucharski, que é também um epidemiologista da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. E, segundo ele, né, ele não acha que seja possível fazer uma previsão de retorno à normalidade. O epidemiologista disse a uma entrevista que fez a Vox, que esse vírus vai potencialmente circular por 1 ou 2 anos. Então, a gente precisa pensar nessas escalas de tempo. A gente não tem boas opções por enquanto. Então, algumas empresas e centros de pesquisas do mundo estão trabalhando apressadamente para o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. Isso já está acontecendo. Mas ainda assim, no melhor dos cenários, essa solução só ficaria pronta entre 12 e 18 meses. Potenciais tratamentos que estão em estudo também demoram para ter a sua eficácia comprovada. Então, sem conjecturar um prazo para a sua hipótese, para que se torne uma realidade, o epidemiologista Barun Matema, da Universidade da Colômbia, traçou um cenário no qual os números de casos diminuem, o isolamento é suspenso por um período e retomado quando há um novo aumento. Ele afirmou ao portal do Euronews que é necessário ter cuidado em saber o quão rápido deve se relaxar o isolamento, mesmo quando a curva de infectados pareça controlada. Tá? Bom, a quarentena, para alguns, um estudo de Harvard disse que deve durar até 2022. Então, os estudos de isolamento social para evitar o colapso hospitalar diante da pandemia do Covid-19 podem ser necessários, ao menos de modo intermitente, até 2022. É o que estima aí um grupo de pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, no artigo publicado no dia 14 de abril na revista Science. Os cientistas buscaram avaliar para os próximos 5 anos
quanto o novo coronavírus, que recebeu o nome de SARS-CoV-2, deverá persistir na população humana após o estágio inicial da pandemia. E uma resposta concreta, segundo eles, dependerá de sabermos exatamente quanto vai durar a imunidade humana depois da contaminação ou de tomar uma eventual vacina. Afinal de contas, o que a gente tem percebido é que o coronavírus não dá imunização para pessoas. Já tem pessoas que já pegaram 2 vezes, né, o coronavírus. Então, para saber isso, serão necessários estudos sorológicos urgentes que determinem a extensão da imunidade da população, se ela diminui com o tempo e que taxa. Essa vigilância epidemiológica, dizem eles, que deve ser mantida nos próximos anos para antecipar a possibilidade de um ressurgimento. O grupo liderado pelo epidemiologista Mark Lipsitch elaborou vários cenários de transmissão da doença até 2025, usando estimativas de sazonalidade, imunidade, a imunidade cruzada também para os outros coronavírus responsáveis por resfriados comuns, levando em consideração dados de séries temporais dos Estados Unidos. E eles projetam que surtos recorrentes do SARS-CoV-2 no inverno provavelmente ocorrerão após a onda pandêmica inicial, mais grave, que a gente teve agora, assim como ocorre com outros vírus respiratórios. Então é normal isso acontecer. Então, sem outras intervenções, principalmente uma vacina, um tratamento específico ou um aumento substancial da capacidade dos cuidados intensivos, que são as UTIs, a forma de evitar o colapso do sistema de saúde pode ser um distanciamento social prolongado ou intermitente até 2022. E conforme o artigo, as intervenções adicionais, né, incluindo a capacidade ampliada de cuidados críticos e terapêutica eficaz, melhorariam o sucesso do distanciamento intermitente e acelerariam a aquisição de imunidade de rebanho, como a gente já explicou aqui em outros momentos de aula, tá? E eles dizem que os estudos sorológicos vão determinar a extensão e a duração da imunidade. Mesmo no caso de eliminação aparente, a vigilância de SARS-CoV-2 deve ser mantida, pois um ressurgimento de contágio pode ser possível até 2024. Muitas instituições prevêem aí 2 ondas como essa de coronavírus. Tá? Segundo os pesquisadores, a incidência total da doença nos próximos 5 anos dependerá criticamente de o coronavírus entrar ou não em circulação regular entre as pessoas, né? Questão que está ligada aí à duração da imunidade. Para os resfriados comuns causados por outros coronavírus comuns entre os humanos, a imunidade dura em geral 1 ano. Tá? Mas as estimativas feitas no trabalho diz que os cientistas consideram que a imunidade do SARS-CoV-2 induzida pela infecção poderia durar aí por 2 anos. O distanciamento altamente eficaz poderia reduzir a incidência de SARS-CoV para o suficiente para tornar factível uma estratégia baseada em rastreamento de contatos e quarentena, como foi feito lá na Coreia do Sul e também em Singapura. Do contrário, esforços de distanciamento menos eficazes podem resultar em uma epidemia prolongada, né, com a extensão da pressão sobre o sistema de saúde. E agora eu quero falar sobre uma pneumologista da Fiocruz, pesquisadora da Fiocruz, a Margarete Dalcomo, que diz que o isolamento social severo e o SUS são as grandes armas do Brasil contra a pandemia. Ela afirma que o coronavírus atingirá populações mais jovens no Brasil e reforça a necessidade do distanciamento social antes do pico da doença e, inclusive, ela faz um alerta para a gente proteger mais as favelas, tá? A médica, como eu disse, é uma das pneumologistas mais experientes do Brasil, ela atua na Fiocruz, né, e atua desde o início da crise do coronavírus na linha de frente do combate à doença no Brasil. A Margarete atende pacientes com Covid-19 e participa do grupo de especialistas consultados pelo Ministério da Saúde para coordenar medidas de enfrentamento da pandemia. Então, se num primeiro momento as autoridades de saúde chegaram a apostar que aqui no Brasil a doença entraria com menos força por conta do nosso clima e das características demográficas, né, já que somos uma população jovem ou nós temos uma população menor de idosos do que a Europa,
a médica acredita que a doença rejuvenescerá o país por essa mesma característica populacional. Se você não entendeu, calma que eu já vou te explicar. Porque em meio à pandemia do coronavírus, tá? SUS e planos de saúde ainda não acertaram regras sobre distribuir os leitos. A pneumologista pondera que a desigualdade brasileira não dá a todos a mesma chance de prevenir a doença. Até essa semana passada eu escrevi que nós estamos no meu stories do Instagram, que eu falei, olha, nós estamos todos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Cada pessoa tem uma realidade muito diferente. Eu posso ficar na minha casa porque o Focus Concursos permite isso, mas nem todo mundo pode trabalhar em casa. E a médica chama atenção especialmente para a população das favelas, onde as pessoas vivem aglomeradas, sem acesso a saneamento básico, sem as mesmas condições de frear o contágio, sem as condições de higiene. Aqui na minha casa tem chuveiro, tem sabão, tem álcool em gel, ou seja, é muito mais fácil fazer um isolamento nessas circunstâncias do que em outras. Então, Dalcomo defende um distanciamento social mais severo nas próximas semanas, como uma medida fundamental para que o Sistema Único de Saúde, o nosso conhecido SUS, que dessa vez se mostrou ainda mais relevante, que inclusive o SUS atende a maior parte da população e a gente espera que ele consiga ampliar os leitos de UTI. Então, o problema é se vai dar tempo de tudo isso, estar operando aí, por exemplo, nos próximos 30 dias, que é o período em que a epidemia vai crescer. Um mês após a primeira morte notificada pelo novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou de novo, tem confirmado aí diariamente, na verdade, o recorde diário de óbitos, 217, totalizando 2.141 pessoas mortas em ocorrência pela Covid-19. Há 33.682 casos confirmados no país, onde o índice de letalidade chegou a 6,4%. Em todo o mundo, são cerca de 150 mil mortos pela doença. O mapa da cidade de São Paulo, que é o epicentro dessa pandemia, mostra que as mulheres adultas são as mais infectadas e que é na periferia que se concentra o maior número de mortes. Comprovando aí, normalmente é esse grupo que são os mais suscetíveis a quase tudo de ruim no nosso país, Bom, a epidemiologista respondeu a algumas perguntas que foi feito numa entrevista para o jornal É o País e eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Eles perguntaram a ela o que nós podemos observar sobre as características que a Covid-19 apresenta no Brasil. E aí, segundo a Margarete Dalcomo, nós podemos observar, sem surpresa, uma súbita importante da curva epidêmica e uma maior dispersão da doença nas grandes concentrações urbanas brasileiras, o que não é diferente daquilo que foi esperado epidemiologicamente já no passado, E as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades sanitárias brasileiras, claro, não de modo homogêneo, como a gente gostaria, mas de modo heterogêneo em relação ao isolamento social. Isso é importante. Então, as medidas estão corretas, E segundo ela, ela que é membro do grupo de especialistas que apoia o Ministério da Saúde, ela fala que as medidas que estão sendo tomadas no Brasil estão corretas. As medidas de contenção da epidemia através do isolamento social proposto de maneira bastante severa nestas semanas e ainda durante todo esse mês de abril são o juízo do Ministério da Saúde, a maior arma que o Brasil tem no sentido de conter a epidemia, já que a gente não consegue testar as pessoas e não temos leitos de UTI para todo mundo. A segunda arma importante é que o Brasil tem uma coisa preciosa chamada SUS, que é quem vai dar a resposta para a grande maioria da demanda que vai ocorrer agora no segundo momento, E é seguramente que vai acontecer. E a segunda pergunta foi: quais são os principais problemas que nós enfrentamos hoje, especialmente nas favelas? Para ela, hoje nós temos alguns problemas que são as populações mais desassistidas, As comunidades mais pobres que vão sofrer o baque, sendo
parte aí de 40% dos brasileiros que são da economia informal, que seguramente vão sofrer, porque são pessoas que vivem da mão para a boca, né, que a gente fala, né, que trabalham naquele dia para levar o alimento e os subsídios elementares para sua família. Esses são os grupos que mais vão sofrer. Então isso é um problema que exige do governo e da iniciativa privada uma colaboração no sentido de assistir essas populações no Brasil. O grande desafio hoje é como diminuir o impacto, não apenas a transmissão da doença, mas também o impacto social e econômico que ele pode gerar nas populações mais desassistidas. O segundo problema são as condições de trabalho dos profissionais de saúde que atendem a essa grande população. Também já fizemos um vídeo sobre isso aqui, né? E segundo a médica, hoje nós estamos tendo problemas logísticos, as iniciativas estão sendo tomadas, mas a gente precisa correr contra o tempo para a chegada dos EPIs, por exemplo, que são equipamentos de proteção individual para que as pessoas trabalhem. Então, a gente também precisa de mudanças no comportamento, como, por exemplo, o uso de máscaras pelas pessoas ao se locomover. Aqui na minha cidade, quando você sai às ruas, você vê todo mundo usando máscara. Então, isso são dinâmicas que a evolução da epidemia exige. A terceira pergunta do El País foi: o Brasil tem características próprias em relação ao comportamento da doença? A maioria, né, dos casos mais graves ocorrem em pessoas com mais de 70 anos, mas há muitos jovens sendo internados com quadros mais graves da doença. E por quê? E a resposta da epidemiologista foi que no Brasil a Covid-19 vai rejuvenescer, que eu já falei isso anteriormente, sobre a rejuvenescer a Covid. Porque a distribuição da população brasileira é diferente da europeia. Nós não temos um percentual de idosos que tem na Itália ou na Espanha, por exemplo. A nossa distribuição de população, embora tenhamos já cerca de 10 a 11% da população acima de 60 anos, tem uma grande concentração de jovens, que somos nós. Então, é natural que a doença ela se distribua majoritariamente entre jovens do Brasil. Tá? Então, é ilusão de que os jovens estariam mais protegidos. A distribuição demográfica no Brasil dará à doença características brasileiras. Além disso, o vírus já sofreu mutações e já se adaptou ao Brasil. Cientistas estudaram 20 genomas diferentes de 5 estados brasileiros e mostraram que o vírus sofreu mutações. Isso não muda nada em termos de patogenicidade do vírus, porém dá a ele características de adaptação que é comum aos vírus. A quarta pergunta foi a seguinte: o que se dizia era que os jovens contrairiam o coronavírus, mas o risco de evoluir para casos mais graves era maior nos idosos. Então, o país, né, falou, não foi bem isso, né, porque parecia que os jovens, né, teriam menos dificuldade. E segundo a epidemiologista, é que na maior parte das vezes, os jovens têm muito menos possibilidade de complicar, que isso é verdade. E ela conta que nesse momento está tratando várias pessoas com a Covid-19, mais ou menos com a mesma idade, e está todo mundo em casa, ninguém está internado. Eles estão com pneumonia pela tomografia, eles têm o teste positivo e estão doentes, mas não estão graves e ficarão curados. Então se espera aí uma evolução de 14 a 21 dias para que a gente libere o doente e aí sim possa considerá-lo curado. Mas uma mensagem que ela quer passar é que não há invencíveis para SARS-CoV-2, tá? Todos são vulneráveis. Não é assim, o que ela quer dizer assim, não é que mudou, mas todo mundo é vulnerável. E não é porque você é jovem que você tenha que, vai pro oba-oba, tá? No Brasil, seguramente a doença vai atingir populações mais jovens. Se você for medir a média de idade dos pacientes internados em São Paulo, no Rio de Janeiro, essa medida não é de pacientes de 80 anos, ela é de uma população bem mais jovem, tá? Eu tenho vários amigos, inclusive, que moram em São Paulo, são médicos em São Paulo e comprovam isso. Não, a maioria das pessoas que estão no UTI são de pessoas mais jovens. O quinto questionamento foi: a senhora falou dos riscos para as comunidades e das mutações que o vírus já sofreu no país. Quais os alertas que as particularidades do Brasil levantam? E para ela, as mutações havidas, né, no vírus não representam mudanças na patogenicidade dele. Até onde a gente sabe, ele não é melhor nem pior do que o da China, tá? Ele apenas sofre mutação porque é altamente mutável. Certamente sabemos que o vírus chinês é diferente daquele que foi para a Itália. Lá ele também sofreu mutações.
Inclusive, o vírus que chegou aqui no Brasil não foi da China, foi da Europa. O caso número 1 veio da Itália e naquele momento ele se assemelhava ao genoma de um vírus alemão. Ele era europeu claramente. O fato de ter sofrido mutação no Brasil não quer dizer que seja mais ou menos perigoso, tá? Ou seja, a capacidade dele de causar doença e se distribuir da mesma maneira que que nós já sabemos, né? 80% de forma mais leve, 20% de forma mais grave, dos quais 50% vão para o CTI, que é o Centro de Terapia Intensiva, parece estar mantido no Brasil até o momento. A proporcionalidade já conhecida dos casos parece estar mantida. Então, se vai ter maior proporção de casos graves que na Europa, a gente acha que é difícil que isso aconteça. Aqui vai ter mortalidade, não há dúvida, mas nós não temos nenhuma ilusão. A sexta pergunta foi: a senhora citou que o SUS é uma grande ferramenta no enfrentamento brasileiro, mas ele também enfrenta problemas estruturais. Como esse sistema tripartite e capilar vira uma arma, né? Porque o SUS sempre foi, né, aquela coisa assim, tem fila no SUS, tem gente morrendo no SUS. E a médica disse que o SUS é um sistema hierárquico e capilar para onde cerca de 80% da população brasileira vai. É essa estrutura que vai ter que dar uma resposta à pandemia. Para isso, estão sendo construídos, para casos graves, os hospitais de campanha, com leitos sendo oferecidos pelo Brasil, inclusive pela Fundação Oswaldo Cruz, né, na qual eu estudo e onde a médica trabalha, que está abrindo um hospital de campanha de 200 leitos para que os profissionais da saúde possam desenvolver os ensaios clínicos referentes aos tratamentos para verificar se tem algum tratamento que se mostre válido. Até o momento, não há nenhum tratamento válido para isso, tá? Tem pesquisas, mas não existe um tratamento válido. E o SUS precisa se reorganizar nesse momento no sentido de fazer triagem, selecionar pacientes suspeitos e, inclusive, colher testes. O sistema de saúde está ampliando isso, mas no momento um dos gargalos é não ter exames para testar a grande massa da população. É isso que não nos permite dizer, por exemplo, se a nossa mortalidade é real, porque ela está baseada num número muito pequeno de pessoas efetivamente testadas. Certamente, com mais testes, nós teremos um denominador muito mais confiável. Mas o SUS tem uma rede básica de saúde composta pelas clínicas de família e pelas unidades básicas de saúde localizadas em todas as cidades nas periferias das grandes cidades, né? Caberá a eles fazer a seleção dos pacientes, também a orientação das famílias, com as normas todas que a gente já conhece, que é de isolamento e de higiene, que já virou muitos memes aqui no Brasil, né? E, nesse caso, separar aí os fatores de risco, porque na revisão do Ministério da Saúde, né, da qual a médica fez parte, já está adaptado um fluxograma usado na rede básica para a síndrome respiratória aguda. Então, baseado na experiência chinesa, nós associamos 2 novos fatores como fatores de alerta ao protocolo que já existia para síndromes gripais, que é a hipertensão arterial grave e a cardiopatia grave. Então, esses 2 fatores, até o momento, são os que levaram a aumentar a mortalidade na experiência chinesa. A penúltima pergunta foi o número de internações por síndrome aguda respiratória grave, uma complicação da Covid-19 e também de outros vírus respiratórios, como a influenza, que já quadruplicou em relação ao mesmo período do ano passado. Então, quais os desafios do Brasil num momento em que os sistemas de saúde sentem uma forte pressão da demanda? E ela respondeu que as medidas tomadas são indubitavelmente corretas. O problema é que o timing, né, que é a hora, né, o momento, se a gente vai conseguir dar uma resposta no tempo correto para a demanda. Isso vai depender muito do isolamento social. Se nós conseguirmos um isolamento muito radical nas próximas 2 semanas, que é quando o sistema estará ainda se adaptando, então respiradores têm sido instalados em leitos, têm sido abertos. O que não pode haver é uma superposição de demanda da síndrome respiratória aguda grave. Então, estamos no outono agora e existe uma sazonalidade viral de todo o ano, que é conhecida, né, que a gente sabe que isso acontece. Então, muitos vírus começam a ocorrer neste período e a decisão de adiantar a campanha de vacinação foi super correta, né?
Já se vacinou muita gente e, curiosamente, aconteceu uma busca pela vacina muito maior do que nos anos anteriores. E, claro, que é importante ser claro em dizer que isso auxiliaria, né? Agora, medidas como ampliação de testes, aprimoramento da hierarquia do SUS, com disponibilização de leitos hospitalares, respiradores para os pacientes graves, seguramente é a medida de resposta a esse desafio. O problema é se vai dar tempo de tudo isso estar operando nos próximos 30 dias, período em que a epidemia só vai crescer. As medidas tomadas são corretas. O problema, né, como eu falei, é o time, se nós vamos conseguir dar aí essa resposta a esta nova demanda. E ela termina, né, que entra propriamente, pergunta, né, o que entra propriamente, né, nesta conta contra o tempo, né? Nós estamos efetivamente agindo corretamente, né? E a médica responde que todo mundo está correndo, inclusive a rede privada. Então, no Brasil havia uma inversão. Até agora, quase 60% dos leitos de CTI estavam para atender a rede privada. Então, nós precisamos inverter essa ordem, ou seja, tem que aumentar o número de leitos para a rede pública. A rede privada já está exaurida, como nós sabemos, então adaptar o SUS e ter mais testes é o grande desafio que nós temos até agora. Bom, como eu falei, a tempestade é a mesma, mas nem todos estão no mesmo barco. Então a gente sabe que o isolamento social não é possível para todo mundo, mas todo mundo deve estar atento e evitar o máximo de contato social, né? Evitar contato social ainda é possível, não fazer grandes reuniões, né? Evitar aquelas coisas básicas, você já deve estar cansado de ouvir o vozinho, a vozinha, não vai visitar agora, né? Use máscara, higienize as mãos, são momentos, tá? Agora a gente está num momento de isolamento social. Mesmo que algumas pessoas já estejam voltando ao seu trabalho, ainda a atenção não deve ficar, né, aí afrouxada. A gente tem que estar atento para que a gente consiga manter as pessoas que a gente ama perto de nós e que a gente não vai perder essas pessoas para a doença. Beleza? Espero que você tenha gostado. Compartilha aí com a gente a sua realidade de isolamento social, o que você está fazendo. A minha realidade eu já estou mostrando aqui para vocês, mas o que você está fazendo para o isolamento social, tá conseguindo fazer, não tá? Tem o vô teimoso, tem o pai teimoso, a mãe teimosa, quem é que tá dando problema aí? Ou, professora, eu não concordo, eu acho que não precisa de isolamento social. Conta aí pra gente, dá um like na aula, compartilha com seus amigos e te espero na próxima segunda-feira.